E aí, gente? Nesse vídeo falarei muito brevemente sobre as escolhas do Bolsonaro na área econômica. Dos escolhidos até o momento, Joaquim Levy, para o BNDES, Roberto Campos Neto para o Banco Central e Mansueto Almeida para a Secretaria do Tesouro, não há nenhuma surpresa. Todos seguem a linha de pensamento econômico pregada por Bolsonaro durante a campanha, cujo representante maior é o Paulo Guedes. Essas escolhas representam um continuismo do que vem sendo feito desde 2016 pela equipe econômica do governo Temer. O foco no ajuste fiscal pelo lado da despesa, na inflação baixa e na contenção da atuação dos bancos públicos deve continuar com a futura equipe. Já outras coisas, como a reforma da Previdência, a simplificação tributária e outras reformas que levem à melhora do ambiente de negócio no país provavelmente serão a prioridade da equipe econômica de Bolsonaro a partir de janeiro. Não é segredo para ninguém que a equipe econômica da Dilma e parte do governo Lula faziam tudo ao contrário, que isso resultou na brutal recessão que acabamos de sair. A questão fiscal era meramente um empecilho para a expansão dos gastos públicos, sendo as maquiagens e fraudes contábeis um estratagema para driblá-lo. Além do desprezo pela questão fiscal, havia um grande ímpeto em relação aos bancos públicos como provedores do desenvolvimento econômico. Lembremos-nos que o crédito público, que era de 11% do PIB em 2007, passou a ser 26% no início de 2016. Uma incrível expansão de mais de 136% levando-se em conta apenas o PIB. Se for levado em conta o crescimento nominal, isso representou um crescimento de mais de 474%. Tamanha expansão de crédito, obviamente, teve impactos inflacionários. Não à toa que uma das principais preocupações que eu me lembro no final de 2014 era a contenção dos bancos públicos exatamente para combater a inflação constantemente acima da meta da época. Coisa que o Joaquim Levy, então ministro da Dilma, conseguiu fazer somente a partir do final de 2015, quando já estava de saída do cargo. Por falar em Joaquim Levy, uma das críticas a ele é que supostamente foi ele o causador da crise fiscal do Rio de Janeiro, pois foi o secretário da Fazenda na época do Sérgio Cabral. Tal acusação nada mais é que uma empulhação. Primeiro que ele foi secretário somente de 2006 a 2010, e até então não existia crise fiscal alguma por lá. Segundo e principal é que não partiu de Joaquim Levy a brilhante ideia de elevar constantemente as despesas de pessoal, que no acumulado entre 2009 e 2015 cresceram mais de 146%, uma média de mais de 16% ao ano, tendo como âncora uma receita extremamente volátil como é a receita de royalties de petróleo. Lembremos-nos ainda que, mesmo estando o estado do Rio de Janeiro completamente quebrado e com as despesas de pessoal muito acima do permitido pela Lei de Responsabilidade Fiscal, a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro aprovou no meio deste ano um aumento para os servidores do Judiciário. Além disso, estão dando uma pedalada no plano de recuperação fiscal feito pelo governo Temer, no qual previa a privatização da SEDAI como contrapartida. Portanto, parece meio óbvio de onde vem a natureza fiscalmente irresponsável do estado do Rio de Janeiro. Para encerrar, uma coisa que vem sendo falada já há algum tempo é a inexperiência de Paulo Guedes no setor público. Apesar de décadas de atuação no setor privado, Paulo Guedes jamais atuou no setor público. E segundo os críticos isso seria um problema. Isso não é algo para se arrancar os cabelos desde que o Paulo Guedes reconheça que tem essa limitação e precisará se cercar de técnicos que lá trabalham há anos. Lembremos-nos que o Ministério do Planejamento vai ser unido ao Ministério da Fazenda, transformando-se no Ministério da Economia. Portanto, decretos de crédito suplementar, que passam atualmente pelo Ministro do Planejamento, passarão a partir de janeiro pelo Ministro da Economia, ou seja, por Paulo Guedes, antes de chegar ao presidente. Logo, todo cuidado nessa área é pouco, pois um dos crimes que resulta em impeachment é o crime contra a lei orçamentária, o qual derrubou a Dilma. Enfim, as principais escolhas da área econômica foram agradáveis. Resta aguardar os outros nomes e torcer para que seja feito um bom trabalho. Fico por aqui. Um grande abraço.